A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Saulo Ronaldo. Tenho nesta manhã uma palavra para a sua meditação. São exatamente 5 horas e 45 minutos do dia 22 de junho de 2020. Vamos ler lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 16, que nos diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Em outras traduções diz que e não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais coisas, tais sacrifícios, Deus se agrada. Os testemunhos dos primeiros crentes são de uma beleza indescritível. Dentre os registros no Novo Testamento, encontramos o de Barnabé, um homem de Deus que deixou um enorme legado para a igreja. Barnabé demonstrou a importância de usar a generosidade para com o reino de Deus. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Barnabé permitiu que o Espírito Santo controlasse inteiramente suas atitudes, condutas e decisões. E seu estilo de vida é um exemplo de amor a Deus e ao próximo. O caráter cristão é manifesto em nossas atitudes. Uma chamada inquestionável de Barnabé, e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Barnabé, um apóstolo altruísta. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 27. Um apóstolo apaixonado por missões. E partiu Barnabé para Tarso, buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Atos 11, 25. 3 virtudes que fazem Barnabé um homem a ser imitado. Foi um exímio pregador do Evangelho, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aleluias. Atos capítulo 11, versículo 24. Foi um exímio teólogo. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos. Pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Foi um exímio tesoureiro. E os discípulos determinaram mandar
cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos capítulo 11, versículo 29 e 30. A obra social é importante na vida cristã. A fé sem obras é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. De que adianta um amor não transmitido por meio de ações? De que adianta? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Primeira carta de João, primeira carta universal de João, capítulo 3, versículo 18. Você sabia que foi criado para praticar boas ações? Você sabia disso? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deixa eu lhe dizer, a boa obra é aquela originada pela fé, que nos leva à prática de boas ações. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito, capítulo 3, versículo 8. Nossas obras não devem ser feitas para serem vistas pelos homens de forma nenhuma, pois é assim que os pecadores procedem. Romanos capítulo 2, versículo 14. Nesse contexto, a história de Barnabé nos mostra a necessidade de conservarmos as boas obras e a repartir nossas riquezas com os mais carentes, que façam bem e enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Agindo assim, nos aproximamos mais ainda dos ideais de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Que você entenda que a fé sem obra, ela é morta. Cristo é misericórdia, Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é tudo de bom. E se nós temos Cristo em nós, devemos ter tudo de bom conosco. Precisamos ser igual ou imitador de Paulo, como ele diz, conforme ele foi de Cristo. Que nós possamos nesta manhã entender o que Deus quer estar falando conosco nesta manhã. Estão necessitados muitas pessoas, olhe para elas, abençoe-a da maneira que você puder. No nome de Jesus Cristo, você tenha um dia abençoado e abençoador em o nome de Jesus, e tenha um bom dia em o nome de Jesus. Amém?